Bom, e vamos com mais uma entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Rafaela Burti, coordenadora do programa Melhoria da Educação da Oficina Municipal. Ela nos fala sobre a retomada gradual das aulas aqui no estado de São Paulo. Bom dia, Rafaela. Rafaela, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia a todos, bom dia a todas. Rafaela, tudo bem? importante e com vocês, aqui. espero que tudo bem também. A gente começa a entrevista. Você trabalha nesse mundo da educação há muito tempo e essa é uma área que foi muito impactada com a pandemia. O que você aprendeu até aqui com o coronavírus na área de educação? Certo. Bom, temos muitos aprendizados e desafios a serem superados, né, na educação pública, principalmente, né, na educação básica como um todo, mas principalmente na educação pública com a vinda da pandemia, né? Então, além dos aprendizados que já foram muito citados, como, né, olhar mais para a nossa formação inicial e continuada dos nossos professores, que a gente pede que eles formem com as habilidades do século XXI, com as habilidades socioemocionais, e a gente não dá essa formação para os nossos professores. O possível aumento, né, da evasão dos estudantes dos anos finais e do ensino médio, por conta de necessidade de famílias que estão com muitos desempregados e acabam jovens tendo que assumir um pouco esse papel também, né, de trabalhadores dentro das suas casas, que a gente está muito longe de ter um EAD muito bem estruturado para a educação básica, mas mostra essa necessidade da gente começar a se pensar, a se estruturar para essa área, né, embora a gente saiba que um grande aprendizado também, né, para a educação com a pandemia é que a educação, ela é muito necessária, o presencial, ela é necessária essa troca, né? É ali que se faz a educação de fato, ela não é só feita ali de conteúdo, de currículo, ela vai muito além disso, é necessária essa troca, esse senso do coletivo de comunidade. Vamos lá, outro ponto também muito bem citado, a sociedade começa a olhar para o professor, né, valorizar um pouco mais esse trabalho que o professor vem fazendo há muito tempo. E que a gente tem muito que avançar também na questão da intersetorialidade, né? A educação acaba sempre sendo incluída nas questões intersetoriais, porque é ali que você traz a prevenção, quando se fala em saúde preventiva, é ali que se traz quando se fala nas ações remediativas, vamos dizer assim. Também a escola acaba sendo local de acesso às comunidades, né, que tem muito mais pulverização para se atuar. E, Rafaela, os alunos sofreram uma adaptação para aprender de forma remota, né? E há uma expectativa agora para um retorno gradual da volta às aulas. As escolas e os alunos estão há 3 meses, quase 3 meses, longe desse ambiente escolar que você citou, tanto a importância dele. Como que você vê, então, essa retomada das aulas presenciais, né? Quais vão ser esses principais desafios no retorno? Como você vê isso? É uma questão muito complicada, porque com a pandemia a gente viu, né, ficou escancarado na nossa cara, assim, para quem quisesse e não quisesse ver o tamanho da nossa desigualdade, né? Nível Brasil, isso até mesmo no estado de São Paulo, né? Sendo assim um dos maiores do nosso país, mesmo aqui, que tem um nível de desenvolvimento, de evolução muito grande, há muita desigualdade, né? Então, esse retorno gradual tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado e, claro, eu vou sempre defender, né, a voz dos estudantes. Tem sido um pouco dessa minha atuação, dessa minha luta na área da educação. Que seja considerada a voz do estudante nesse retorno, nesse planejamento. E se pensar como é que isso vai ser feito, a gente já está em uma condição completamente desigual, né, em que alguns conseguem acessar os conteúdos remotos, os conteúdos presencial online, e outros não, nem todos têm acesso a um computador ou a um celular, à rede de internet, ou mesmo a televisão, né, que tem sido disponibilizado também em algumas aulas via televisão. Então, já estamos numa condição super desigual. Com esse retorno gradual, tem que se pensar muito bem em como isso vai ser feito e considerar sempre essas desigualdades, né? A gente não pode deixar de lado esses cenários de desigualdade e considerar muito a voz do estudante e também
claro, a voz dos professores, né? Ouvi-los para como é que isso pode ser retomado. Agora, Rafaela, fora do país, né, com o aumento da propagação da Covid-19, tiveram casos aí, por exemplo, com a retomada das aulas, o grande aumento e até a volta no contágio. Como você acha que vai ser o cenário aqui no Brasil? Não, a gente assim, não gosta de pensar sempre o pior, mas, né, é a realidade. Eu acho que ainda seriam, mesmo que um retorno gradual, seria algo ainda cedo para a gente começar a se pensar em retomar. Então, nós mal temos estabilidade desses números, sejam de casos confirmados, de morte. Tem que se ter um momento em que isso se estabilize e comece a descer. Talvez aí seria, né, eu pensaria como gestora pública, talvez o momento de se começar a pensar um plano de retomada. Aliás, de se iniciar uma retomada. O plano já tem que começar a ser pensado bem antes. Mas é um risco que a gente corre. Eu acho que ainda assim é um pouco cedo para se retomar, para começar a se retomar as aulas, ou mesmo as atividades, né, que a gente está vendo que tem algumas, principalmente aqui na cidade de São Paulo, está se tendo esse retorno de alguns comércios, por mais que sejam em horas reduzidas, como é que as pessoas chegam até lá? Né? Ou aí se tratando de profissionais que atuam e tem crianças, adolescentes em casa que não voltaram para as aulas. Então, é um cenário extremamente complicado para a gente considerar esse retorno, né? Então, se a gente já tem esse exemplo, seja de fora ou de outros lugares do nosso país, que não está dando muito certo, por que a gente vai seguir esse exemplo mesmo sabendo que não está dando certo? Agora, o quanto, né, podemos projetar já no pós-pandemia os impactos negativos à educação do Brasil? Né? Vamos Não começar é a um fazer a tema pergunta fácil, né, básica. Rafael? Não é um tema nada fácil. Nada fácil. Então, começar pensando o que será, por exemplo, do nosso ano letivo de 2020. O que será feito? Então, começamos em março com isolamento social, já estamos agora em junho, no meio do mês do ano, e não vejo muita expectativa de se voltar ao normal, porque a gente já sabe que o normal de antes não vai existir mais, será outro normal, né? Mas de se retomar as atividades com uma certa tranquilidade e cuidado, sendo muito otimista em agosto, por exemplo, acho muito difícil. Então, o que será feito desse nosso ano letivo? Qual a gente não está tendo, né, as redes municipais, as redes estaduais, embora sejam, sim, né, tenham a sua prerrogativa, a sua autonomia prevista na Constituição, é necessário uma orientação, né? Quem dá essa orientação geral é o governo federal. Cadê o governo federal falando sobre isso? Cadê o MEC se posicionando sobre como será o ano letivo? Vai ser considerado, não vai ser considerado? É necessário se estudar todos esses cenários. A gente precisa começar a se movimentar, então a gente vê muita iniciativa da sociedade civil organizada, por exemplo. A gente não vê o principal órgão, que é o MEC, nos dando essa orientação, nos dando esse norte. Então, como vai ser o ano letivo? Vai ser considerado? Não vai ser considerado? Vai ser considerado em parte? O que foi feito no ensino remoto, as horas remotas serão consideradas como carga horária letiva? É justo com quem não teve acesso? Então, são questões super complicadas, né, de se tratar nessa retomada da educação. Eu, né, até arrisco a dizer que 2020 é praticamente o ano perdido da educação do ponto de vista de ano letivo, de currículo, né, de calendário letivo, mas de muitos aprendizados para a gente tentar vencer essa diversidade para o futuro, né? Então, na sua opinião, assim, na prática, 2020 foi um ano perdido para os alunos. Se você for pensar aí no ano letivo tradicional, vai ser muito difícil, né, Rafaela, a gente recuperar, né, como dizem aí, correr atrás do prejuízo, né? Bastante, acredito que vai ser bastante difícil, né? É muito pouco tempo que a gente vai ter de aula presencial, se a gente voltar a ter aula presencial esse ano. E não tem, eu acho muito injusto a gente considerar o ensino remoto presencial online como carga horária letiva para todos. Teria que ser algo mais flexível. Então, é um cenário bem complicado, né?
novamente a desigualdade se faz presente, escancarada na nossa frente, né? Mas, assim, um legado bacana, né? Aí falando um pouco da parte positiva do copo meio cheio para a educação, pelo Melhoria da Educação, né? O programa que eu atuo na Oficina Municipal, e pela própria atuação da Oficina Municipal, é muito forte na questão dos consórcios intermunicipais. Então, a gente tem observado uma atuação muito forte dos consórcios intermunicipais. Em Alagoas, por exemplo, né, a gente faz parte, a gente trabalha com o ConeSul, que é um consórcio intermunicipal de 17 municípios do sul de Alagoas. Então, ali, eles estão tendo iniciativas intermunicipais super bacanas, cartilha para merenda escolar, tentando pensar saídas para essa questão da carga horária letiva, né, o que pode ser considerado, já estão até pensando em fazer uma instrução normativa. Isso resolve todos os problemas? Acho difícil, mas é uma iniciativa que a gente aprende que essa colaboração, né, colaborar com os nossos vizinhos, com a nossa região, traz muito ganho à sociedade, muitos ganhos ao cidadão, que nesse caso da educação são os estudantes, né? Seja ele o pequenininho, o bebezinho ainda da educação infantil, até o jovem adulto do EJA, do ensino médio, do ensino fundamental. Então, tem também esse lado positivo que a gente tem enxergado, essa atuação muito forte dos consórcios intermunicipais, principalmente nos pequenos e médios municípios, que têm uma capacidade técnica, financeira, enfim, muito menor do que eles gostariam. Então, essa colaboração é uma saída tem se mostrado super eficiente aos pequenos e médios municípios, que são a maioria no nosso país. E, Rafaela, muito legal você falar dessa colaboração, né? Eu queria que você destacasse o papel do aluno também. Ele poder falar das suas dificuldades e também a gestão pública ouvir essas dificuldades, ter esse diálogo entre o estudante, né? E também os gestores. Muito bom. Adorei sua pergunta, porque, como eu já disse, vem sendo a minha luta há algum tempo. Uma pergunta que eu faço a vocês que estão assistindo, alguém em alguma live, em algum webinário, enfim, todos esses mecanismos que a gente está tendo de palestras online, alguém ouviu e viu algum estudante no centro? Acredito que pouquíssimas pessoas, né? Então, acho que tem um ator super importante que a gente não está escutando, que a gente não está considerando, que é o estudante, a estudante, né? Eles podem sim colaborar, eles querem colaborar, eles têm condições de colaborar, né, com esse retorno, em como sair dessa, até porque, conforme eu falei, né, no início da entrevista, a escola ela vai muito além do currículo, ela vai muito além ali da sala de aula, ela trabalha muito o que a gente vem falando há muito tempo, que parece já, né, super contemporâneo, que são as habilidades socioemocionais. E os estudantes, principalmente na atuação em grêmios estudantis, né, em que eles são a instância de representação dos estudantes, dos seus pares, eles trabalham muito isso entre eles, essa troca é muito rica. Então, o grêmio de uma escola conversa com a da outra, eu até conversei com alguns grêmios durante esse momento, e eles têm se falado entre eles para começar a pensar em alternativas. Pô, o nosso colega não tem acesso à internet. Vamos tentar, de alguma forma, ajudá-lo, deixar alguma atividade que a gente fez com a professora ou com o professor na casa dele. Eles têm muito esse senso de comunidade, né, ativa. E mais que nunca a gente precisa e necessita ouvi-los, né? Eles podem ter muitas respostas aos problemas que a gente vive ali na educação. Agora, Rafaela, na análise do aluno, né? Como o aluno ele vai buscar esse prejuízo do ano de 2020? Porque fica meio que claro, né, que ele vai acabar passando de ano, né? Mas isso não quer dizer que ele teve o conteúdo necessário durante esse ano de 2020. Como correr atrás desse prejuízo? Não é nada fácil, mas é muito essa forma de atuação que eles têm, de diálogo. Então, dialogando com os professores da sua escola, com os seus colegas de outras escolas, com a gestão da escola em que ele está matriculado, ele ou ela está matriculada. Tentar entender como é que eles podem dirimir esses prejuízos, né? De repente, quando houver um retorno, ter
tipo como se fossem aulões, assim, sabe, intensivos de alguns temas mais importantes, inclusive o tema da pandemia, que com certeza vai ser muito tratado e explorado no retorno dessas aulas, né? Então, é muito difícil como eles vão poder dirimir esses prejuízos, considerando um cenário de que a gente pode ter a volta gradual, mas ao mesmo tempo isso não é tão seguro ainda para que a gente tenha esse retorno, e que muitos dos seus colegas não tiveram acesso às aulas, seja de qual forma for, né? Então, o estudante ele fica muito ali ainda em dúvida de como sair dessa, né? E eu acho que a melhor forma continua sendo a colaboração, só que agora entre os estudantes, né? Eles são, pela experiência que eu vivi, que eu tive, eu vi muitos exemplos de solidariedade e senso de comunidade entre os estudantes, né? Isso é muito forte entre eles estão bem unidos, assim, na busca dos seus direitos. Luciana, eu quero... Rafaela, desculpa. Rafaela, eu quero agradecer a tua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado. Essa foi a Rafaela Burti, educadora, que falou aí dos desafios, né, da educação e da gestão em tempos de pandemia da Covid-19, né?